ficou com vontade de nascer homem? O problema é que nós, mulheres, somos as mais machistas, porque é a gente que cria. Então você cria menina, e ela tem que lavar a louça, limpar a casa, arrumar roupa, e o menino pode brincar fora. Tipo, você reclama que os homens fazem discriminação. Nós somos as maiores machistas, porque a gente cria diferente. Ah, mas não pode, menino não pode lavar a louça, senão menina que tem que lavar a louça. Então são algumas coisas que tem na nossa cultura, e aí a gente paga um preço alto por isso. Mas uma das coisas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês hoje é a alegria que nós temos de ser mulher. E o tema é: e Deus te fez mulher. Vamos lá, um quebra-gelo? Eva e a maçã. Vamos lá, bota o texto aqui. Tá dando para ler? Segue. Imagine no jardim a serpente conversando com Eva, né? E ela então estava tentando convencê-la a comer a fruta. Mas cá para nós, como a serpente é capciosa, ela pegou num pontinho. Porque quando eu chego frente ao espelho, você também com certeza, você olha para o espelho, você não vê as coisas bonitas que você tem. Você vê as gorduras penduradas, o peito que já caiu, está quase encontrando com o umbigo, as costas, as rugas. Você começa a ficar desesperada porque o espelho denuncia. Só que eu aprendi com essa leitura da palavra de Gênesis, que Deus criou a mulher, eu aprendi que a gente tem que olhar para o espelho e ver as coisas boas que há em mim. É complicado, né? Não é narcisismo. Tem gente que se adora, né? Mas não é isso. É quando a gente olhar para o espelho, e hoje vocês vão ter uma tarefa. Quando chegar em casa, olha no espelho do banheiro, com a porta fechada, para ninguém te dizer que você está maluca. Você diz assim: eu gosto de você. Você já falou isso para você? Eu gosto de você. Você que está aí no espelho, eu gosto de você. Com essa gordura, com essas rugas, com esse cabelo que precisa pintar, com isso, então eu gosto de você. Porque Deus te fez mulher. E essa gente não gosta da gente. E Deus gosta da gente. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois tem Gênesis 2, 18. Obrigada. Eu acho que essa não já foi buscada. Porque a arma, assim, já começa. Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Ou não é bom que o homem esteja só. Falei uma árvore disjuntora que esteja como diante dele. A ideia de Deus fazer a mulher foi uma ideia de que tudo depois que estava pronto,
que é encantadora é que Deus preparou todo mundo, completou tudo para depois colocar o homem. Viu que o homem estava sozinho, porque cada animal tinha a sua fêmea, mas o homem estava sozinho, então Deus fez a mulher e colocou diante dele. E na narrativa bíblica, ele diz assim, e Adão disse, agora tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. Você já pensou o marido falando isso para você? Mulher, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que declaração de amor mais estranha. Segundo um professor que falou uma vez no seminário, ele disse que na época, em alguns biblistas, ele diz assim, que Adão virou e falou assim, lá, agora Deus acertou. Porque agora fez alguém parecido, alguém que seja meu companheiro. Então, quando a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, eu já vou pular essa parte da história, porque vocês já apresentaram a história, fico imaginando aquelas mulheres naquela fábrica sendo queimadas, porque estavam reivindicando melhor salário e menos tempo de trabalho. Hoje, trabalho de 8 horas, mas naquela reivindicação eram 16 horas de trabalho e um salário bem menor. Eu sempre dou graças a Deus por ter nascido nesta época. A minha geração, de nós que estamos mais de 50, foi a geração que mais viu mudanças em toda a civilização em tão pouco tempo. Nós saímos do fogão de carvão, do fogão de lenha, para o micro-ondas, para o elétrico. Nós saímos do lápis, do papel, para o computador. Nós saímos das enciclopédias, que eram volumes enormes, para o Google, que é só clicar. Muita mudança em pouco tempo. E eu dou graças a Deus por isso. Além disso, tem o fato de que nós vivemos numa época em que a mulher é mais valorizada. Onde, algum tempo atrás, mulheres se reuniam na igreja sem homem. E o pastor ainda dando culto para a mulher falar. Não havia isso. Isso era impossível. Infelizmente, do outro lado do mundo, ainda existem países em que a mulher não tem vez nenhuma. Mas nós estamos do lado de cá, da nossa vivência. A mulher na história. Não é comum isso que acontece. A mulher na história. No judaísmo, a mulher era igual a escrava dos tribunais. Se tivesse todas nós, naquele judaísmo, só podia orar aquele irmão que está com a camisa dele, porque ele é homem. Nós não poderíamos orar, porque se tem um homem, mulher não ora. Por isso, quando você vê Marta e Maria conversando com Jesus, especialmente Maria, na sala, sentada, junto de Jesus, ouvindo Jesus, ela quebrou um paradigma, porque mulher, quando tinha visita em casa, não ia para a sala. Você recebia os seus amigos, você ficava na cozinha fazendo comida, e ele ficava conversando com seu marido na sala. E Maria aproveitou o instante. Eu sei, está mexendo comigo.
vai estar aos pés de Jesus. Ela quebrou um cerimonial. Então as mulheres não podiam orar nem falar. Na Grécia a mulher era como um escravo. E era só para reprodução, alimentação, educação e mais nada. No cenário romano, as mulheres fizeram uma reivindicação. Deixa eu dizer para vocês. Nunca tive uma saia justa dessa, minhas irmãs. Mas quando a gente traz um propósito de mulheres estarem de bem consigo mesmas, de vencerem as suas barreiras, e essa é a minha proposta, sempre que eu falo para mulheres, o inimigo não fica contente, porque ele não quer mulheres realizadas. Por isso, eu não me rendo a ele. Nunca me aconteceu isso, mas tive pela primeira vez. Deixa a nossa irmã cantar, enquanto eu dou uma pausa aqui para minha garganta. Eu nem cantei antes, que é para evitar, para a economia da minha garganta, mas eu vou dar uma pausa agora. E a gente volta. As irmãs me perdoam, mas não. Canta para mim, que eu me gastar uma minha voz. Então, na história, a gente vê que a mulher não foi valorizada. E tem um caso interessante que teve no Senado romano, as mulheres fizeram uma reivindicação para elas andarem de condução de ônibus, porque as mulheres não podiam andar de ônibus, tinha que ir a pé, só homem que andava no ônibus. E aí, os senadores romanos disseram assim que não podia, porque essa era uma nova classe de mulheres, de pessoas que não eram iguais aos homens. Mas no século XIV, em Londres, os alfaiates proibiam as mulheres de trabalhar. Só podia trabalhar na alfaiataria. Só podia trabalhar na alfaiataria as filhas e esposas. As outras não. Mas o que mais me chama a atenção foi nos Estados Unidos, quando uma declaração da independência dos Estados Unidos. E dizia assim: todos os homens foram criados iguais. Abigail Adams, que era esposa de um senador, ela ficou com medo que esse todos os homens foram criados iguais não incluísse as mulheres. E ela escreveu para o marido um bilhete dizendo o seguinte: espero que no novo Código de Leis se lembrem das mulheres e sejam mais generosos em suas aprovações. Se não for dada especial atenção às mulheres, estamos resolvidas a nos rebelar e não nos consideraremos obrigadas a cumprir leis diante das quais não temos nem voz, nem representação. Estavam bravas. O marido, então, respondeu o seguinte: quanto ao seu extraordinário código de leis, eu só posso rir. Nossa luta, na verdade, afirmou aos laços de autoridade em todo o país. Crianças e aprendizes desobedecem. Escolas e universidades se rebelam. Índios afrontam seus guardiões. Negros se tornam insolentes com seus senhores. Mas a sua carta, minha querida, é a primeira intimação de uma nova tribo, mais numerosa
e poderosa do que todos esses outros descontentes. Esteja certo de uma coisa: nós somos suficientemente lúcidos para não abrir mão de nosso sistema masculino. Isso em século XIX, não muito longe da gente. O medo que os homens têm quando as mulheres começam a fazer reivindicações. Mas eu não gostaria de ficar parada e relevando a história numa hora dessas. Embora a gente conte como mulheres na história do Brasil, quem não lembra das quituteiras, das baianas, que elas colocavam os avisos nos quitutes na banca, por baixo das travessas, das bandejas de quitute, para fazer aquelas guerras internas no nosso Brasil. Então tem muita coisa que a gente tem que ver a ação da mulher querendo espaço para ela. E Deus tem aberto para nós, como mulheres, muitos espaços, mas nós acabamos, às vezes, fechando por a nossa falta de sabedoria em usar os espaços. Hoje a gente vê mulheres em todos os escalões profissionais. Deixa ele quieto, não é que ele vai trabalhar. Já usei, deixa eu. Eu ainda preciso entrar nessa era tecnológica, mas a minha limitação na idade já começa a pesar, né? Fico impressionado como é que essa molecada pega o smartphone e fica dando aula para a gente e a gente fica dançando. Mas a gente vê na história como é que as mulheres têm ocupado o seu espaço, têm feito as coisas com calma, mas algumas têm abusado desses espaços. Então a gente tem que, como mulher, hoje, no dia que nós vivemos, ocupar os espaços profissionais, mas com sabedoria, para que não feche a porta para as nossas filhas, nossas netas e bisnetas. É interessante porque, por exemplo, a Academia de Letras. A Academia de Letras francesa levou 346 anos para entrar a primeira mulher. A Academia Brasileira de Letras levou 80 anos para entrar a primeira mulher. Está falhando isso aqui, tá? E a Academia Evangélica de Letras do Brasil levou 50 anos. Até nós, os evangélicos, temos dificuldade em colocar mulheres nas academias. Então, esses espaços que são conquistados, a gente tem que pensar bem como que nós estamos conquistando. Hoje você está aqui. Você é uma mulher privilegiada. Você veio para cá, com certeza deixou o marido em casa. Deixou os filhos em casa. Quando sua mãe e sua avó podiam fazer isso? Vir para a igreja e largar todo mundo em casa. Hoje você pode fazer isso. Mas o que você faz com as oportunidades que você tem? Então, quando eu olho para um dia como esse, Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em todo o mundo, em todos os países, das mais variadas formas, eu gosto de pensar que é um dia para celebração e um dia para lamentação. Tanto para celebrar, quanto para ficar preocupado com ele. Porque quando Deus nos fez, o texto bíblico fala da palavra Ezer, uma adjutora, uma auxiliadora. E quando você lê o Salmo 121, Deus é o que está escrito. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a palavra Ezer, auxílio. Não é alguém que está debaixo, é alguém que está do lado. Não é alguém que está atrás de um homem ou uma grande mulher, não estou atrás de ninguém, estou do lado. Não sou sombra de ninguém. Eu sou adjutora, eu sou ajudadora. Pode falar assim, mas o apóstolo Paulo disse lá em
em Efésios, a mulher deve ser sujeita ao seu marido, deve obedecer ao seu marido. Mas você já leu o texto inteiro? O texto inteiro tem 7 como para o homem, porque é comparado a igreja e Jesus Cristo. O homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. E eu logo me pergunto, se um homem me ama como Cristo amou a igreja, qual o problema? De ser submissa? Porque você não vai ser escrava, você vai ser companheira. Então, quando Deus coloca a mulher ali, Ele coloca a mulher como adjutora, como ajudadora, como alguém que estava junto dele. E então, 2 palavras, exer e legete, que é apropriado, competente. Deus não fez alguém inferior, mas fez alguém que pensa. Um outro detalhe nessa criação de Deus para o homem e da mulher, para mim Deus fez o homem, depois que ele estava sozinho, não deu certo, ele foi fazer uma mulher. Colocou o homem para dormir. Tirou da costela, para mim é o primeiro implante de medula óssea, né? Porque Deus tirou da medula e fez a mulher da mesma matéria-prima. Ele colocou Adão para dormir, para Adão não ficar dando pitaco. Já pensou Deus fazendo aquela beleza toda? E ele, não, pai, não, senhor, aí não. Bota o olho em outro lugar, bota a boca em outro lugar. E a dar sugestões. Então, eu deixa ele dormir, quietinho, vou fazer uma cirurgia rápida dele e vou criar. Minhas irmãs, uma das coisas lindas é que Adão conheceu Deus antes de conhecer Eva. E Eva conheceu Deus antes de conhecer Adão. Já pensaram nisso? Deus apresentou Adão a Eva. Aqui, olha, essa aqui é sua mulher. Estava sem vestido, hein? Sem roupa. Como dizia meu marido, nu e pelo. E aqui está o seu marido, Adão. Deus é que apresenta uma pessoa para outra. E para mim isso aqui é belíssimo, porque eu não preciso de homem para chegar a Deus. Eu sou independente. E homem nenhum precisa de mulher para chegar a Deus. Ele é independente. Diante de Deus, nós somos únicos. Homem e mulher. Agora, é claro, como diz minha filha, Deus fez o projeto, depois fez a obra-prima. Deus fez. Desculpa vocês aí que estão trabalhando nosso som aí, mas vocês me desculpem, mas é verdade. Deus fez o projeto e viu que era bom, e depois faz a mulher. Mulher é diferente de homem, e homem é diferente de mulher. Homem não dá para entender mulher. Marido fala assim, mulher, eu não te entendo. Não vai entender nunca. Porque nós somos complicados mesmo. A gente pensa uma coisa e quer que ele fale. Se a gente não fala, como é que ele vai pensar nele? Não tem telepatia, né? Como é que eu posso? Ele pode adivinhar o que eu quero que ele escutar. Seria tão bom se ele dissesse assim. Se ele fizesse isso. Você não fala. Como é que ele vai adivinhar? Então, nós somos diferentes. E é interessante, a gente estava conversando com o Sandro, essa capacidade que nós temos do sexto sentido. A gente tem uma parabólica aqui assim, ó. Ela fica dando sinais sempre. Né? E essa parabólica aqui, ela detecta algumas coisas, né? Então você vê as pessoas, você vê quando tem algum problema, você percebe. E homem não. Homem é centrado. Ele só faz uma coisa de cada vez. Se eu colocar uma moça ali naquela mesa,
para mexer naqueles botões, e ela tiver uma criança no colo, dando uma mamadeira para a criança, ela vai dar uma mamadeira para a criança e vai apertar os botões direitinho. Agora, coloca uma criança com uma madeira na bolsa de rapaz. Dá conta. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É uma característica nossa. Agora, não podemos nos vangloriar disso. Eu acredito que Deus deu isso para nós por causa da maternidade. A gente precisa estar atenta a detalhes com as crianças, para a gente não ter problemas maiores. Então, nessa diferença entre homem e mulher, é que nós vivemos em nossa sociedade. Nós aprendemos em casa. A nossa família é um laboratório, onde a gente aprende a conviver com as pessoas. Se a gente não aprende a conviver em casa, não dá certo lá fora também não. Vai criar caso com todo mundo lá fora. Gente que é briguenta dentro de casa vai brigar lá fora também. Então, lá, a família, é um lugar que Deus coloca para nós como laboratório, para a gente ter essa comunicação interpessoal. Pai, mãe e filhos. É fácil? Não. Viver em família é muito complicado. Interessante que uma pergunta que eu quero fazer para Deus quando eu chegar lá em cima é: se só Eva comesse a maçã e Adão não, o que ele ia fazer? Ia só expulsar Eva do jardim? Não sei. Mas acontece que a Eva convenceu Adão a comer da fruta. Aí vem a capacidade nossa de seduzir, de sedução. A mulher tem a capacidade de sedução. Você veja, quando um homem, um rapaz, quer uma moça para namorar, para casar, se ela não quer, desiste. Só se for na violência. Mas se ela não quer, desiste. Agora, se uma moça quer um rapaz, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é divorciado, seja lá o que ele for, se ela quiser, ela consegue. Porque a mulher tem capacidade de sedução. Isso é bom e ao mesmo tempo é perigoso. Depende de como nós usamos. Nós podemos seduzir as pessoas para aceitar Cristo. Nós podemos ajudar as pessoas a aceitarem a Cristo, a terem uma vida comprometida com o Senhor, mas também podemos estragar a vida de muita gente. Então, como é que nós usamos isso? E o judeu tinha uma oração que ele fazia, que eu espero que nenhum marido de vocês faça. Obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentil, escravo nem mulher. Era uma oração diária deles. Não queria ser gentil, queria ser judeu. Não queria ser escravo, porque ele queria ser senhor. E não queria ser mulher, porque ele queria ser homem. E é interessante que na cultura judaica, o filho é considerado judeu pela linha da mãe. A mãe tem que ser judia. Porque o pai pode ser qualquer outro, mas é a mãe que determina essa linhagem. Então é um momento para nós de celebração. No mundo que nós vivemos, nas oportunidades que nós temos, e hoje a gente vê mulheres em mais altos cargos. A presidente da Petrobras, por exemplo, é mulher. A presidente da Alemanha é mulher. O Chile é mulher. O Brasil é mulher. Mas como que essas mulheres estão agindo? Isso também para nós é que é importante saber. Uma vez eu vi uma reportagem sobre mulheres que colocavam ladrilhos. E os mestres de obras, eles falaram que mulher coloca ladrilho melhor que homem, porque a mulher tem aquela coisa assim de estética, né, de acertar. Então, até nas obras, a gente está vendo mulheres também envolvidas em obras de construção. Em vários setores, a mulher tem entrado. É um momento de comemorar esse espaço que nós temos, esse direito que nós temos,
essas coisas que nós conquistamos. Mas também puderam um momento de lamentação. Primeiro, as mulheres têm o mesmo cargo com salário inferior. As altas executivas, só porque a mulher tem os mesmos diplomas, a mesma formação, a mesma competência, as mesmas atribuições, mas ganham menos. Porque dizem que mulher não tem que sustentar a casa. Quem disse? Hoje em dia, o número de mulheres que tem que ser pai e mãe e sustentar a casa. Então, há uma discriminação salarial. Há um outro problema sério de violência física. A violência está sendo um problema seríssimo na nossa sociedade. Dia 8 passado, domingo 9, a minha igreja teve um culto especial no Dia da Mulher. E quem pregou foi uma delegada de polícia, membro da igreja, que trabalha na delegacia de mulheres. E ela conta a quantidade de mulheres que são violentadas, que são machucadas durante a semana em que ela assiste. E ela diz, muitas não denunciam, porque depois o marido ou ex-marido vai atrás, a gente vê isso nos jornais. Depois o marido vai atrás e acaba matando. E o pior, meus irmãos, é quando ela recebe na delegacia de mulheres a denúncia de mulheres. Vai dirigir uma classe dominical. Que moral um cara desse tem? Ela convive com isso, e isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Então essa é uma violência física que nós temos enfrentado, sem contar com a violência das crianças também, que segundo dados que foram publicados recentemente, na igreja, ou a igreja, está em terceiro lugar em violência contra a criança. Casos dentro da igreja, católica, evangélica, etc. Violência contra a criança. Então, esse é o mundo que nós vivemos de violência, cada vez mais. Vocês são felizardos em morar em cidades tranquilas. Mas eu que moro no Rio de Janeiro, mais de 45 anos, eu fui para lá em 65 para fazer um curso de educação religiosa, e estou lá até hoje. Realmente o Rio mudou muito. Quando eu estava estudando, a gente subia nas favelas e a gente fazia culto com as crianças. Hoje você não pode estudar. Não tem como. Não tem como. Porque o tráfico toma conta. A violência é grande. Então isso está acontecendo em nossos dias. Uma outra coisa, a banalização da figura feminina. Já reparou que qualquer propaganda de televisão sempre tem uma mulher pelada? Não tem nada a ver com o produto que está apresentando, mas tem que ter uma mulher quase nua para poder chamar atenção para aquele produto. Anuncia uma coisa de comer, tem lá uma mulher. Anuncia um carro, tem uma mulher. Então está sendo vulgarizada a figura feminina. E um dos problemas sérios que nós enfrentamos hoje, que temos que lamentar, é que a figura masculina está sumindo dos nossos lares. Muita figura feminina, a mãe assumindo tudo e o pai caindo fora, não querendo assumir os filhos. E isso traz para nós uma figuras que a força da mulher, então a mulher torna-se pai e mãe e torna-se masculino e feminino, porque ela provê e educa, provê e ajuda. A gente vê. E a gente vê crianças sem essa figura masculina. Queremos celebrar, é nosso dia. Queremos adorar o Senhor, é nosso dia. Deus te fez mulher. Deus me fez mulher. E Ele quer que eu seja uma mulher segundo o seu coração.
uma mulher inteira. Você tem problemas? Eu também tenho. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus disse isso, quanto mais nós, que somos filhos dele. Os problemas acontecem para nós crescermos. Porque se tudo der certo, a gente fica muito, desculpa a expressão, chula, mentira mesmo. Mas quando vem os problemas, Deus não é culpado dos problemas. Os problemas são para a gente melhorar. Já viu a crise do crescimento dos nossos filhos? Você que tem filho adolescente, que ele está esticando, ele começa assim: estou com uma dor nas minhas pernas, estou com uma dor no meu braço. Qual é a nossa resposta? Que isso, cara? Eu tenho idade para ser sua avó, e você está com dor, quem tem que ter dor sou eu, não você. Mas a gente esquece que está esticando. Os ossos esticam e a carne não acompanha. Então dói. A gente dá um analgésico, manda ele dormir, aí ele levanta, ótimo. Crescer dói. E quando você quer crescer como mulher, dói. E Deus quer que você cresça. Você pode ter 1,5 m, mas você pode ser uma gigante na fé. Você pode ter 1,90 m, mas ser 10 na fé. Depende de cada uma de nós. Comemoramos porque Deus nos ama como mulher. Ele não fica assim: não, olha, você tem que ser igual ao seu marido. Deus fala isso para ele, fala para a gente. A gente fala para os filhos: por que você não é organizado igual a sua irmã? Por que você não guarda as coisas igual ao seu irmão? Por que o seu irmão tira a toalha e coloca pendurada e você joga no cantinho? Você faz comparações. Deus não faz comparações. Deus aceita a gente como a gente é. Uma das coisas muito gostosas é você chegar para Deus e contar todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades e saber que Ele te entende. Ele não vai colocar: que isso, Nancy? Você está falando isso? Mas olha isso, você é isso. Ele não fala. Deus é aquele que chora conosco nas nossas dores. Deus é aquele que ri conosco nas nossas vitórias. Mas é um Deus que não joga culpa em cima da gente. É um Deus que não fica cobrando a gente. É um Deus que está junto. Então, essa tensão entre lamentar e celebrar é uma tensão positiva. Não adianta ficar celebrando e esquecer que as coisas estão acontecendo. Ah, nós somos mulher, nós estamos muito bem com a vida, Jesus já nos salvou, já vamos para o céu, garantido, então tudo bem. Não é assim. Mas também não ficar lamentando: ai, céus, oh, terra, oh, azar. Aí eu celebrar pelas coisas boas que Deus nos fez e tem feito em nossa vida, e lamentar aquilo que deve ser melhorado em nossas vidas. A mulher hoje, ela é uma seguidora de Jesus. Nós, pelo menos, nós somos crentes no Senhor Jesus. E o caminhar da mulher tem sido em constantes lutas para conseguir espaço na sociedade, para conseguir espaço na igreja. E é interessante, eu estava lendo a parte da história dos batistas do Brasil. Em 1908, tinha uma comissão estudando se mulher podia pregar no púlpito. Eles chegaram à conclusão, que era só homem de comissão, que só podia pregar solteira, casada não. Não entendi. Só a virgem podia pregar? A casada não podia? A concepção do começo do século XX. Isso dentro da igreja.
Quando a gente vê que as coisas mudaram, algumas mudaram para bom e outras não mudaram para ruim. Tem que também pensar nisso, nas mudanças. Mas a mulher hoje ocupa o seu espaço. Parabéns para nós. No lar, a casa caminha no seu ritmo. Se você é de bem com a vida, canta o dia inteiro, faz as coisas com alegria, a casa extravasa alegria. Se você está de mal com a vida, xinga tudo, reclama de tudo, quebra a louça de toda raiva, de ter tanto lavar a louça, passa a roupa de qualquer jeito, porque toda semana a mesma roupa, você tem que passar toda vez a mesma camisa, a mesmo vestido, a mesma toalha, o mesmo lençol, toda semana. Louça então nem se fala. Sei lá, eu costumo brincar assim, você olha assim, esse copo aqui, esse copo já teve aqui, já lavei, já guardei, está aqui outra vez. O prato, gente, mas eu lavei o prato 2 vezes, hoje está aqui outra vez. É um serviço rotineiro. Se você olhar para o serviço, você pira. Porque serviço de casa só aparece quando você não faz. E quando você faz, não aparece. Ei, mulher, que vida boa, hein? Chega o marido do trabalho, 6 horas da tarde, você vê a novelinha das 6, de banho tomado, e o marido diz assim, que vidão. Mas a casa está arrumada, a louça está lavada, a roupa está passada, o jantar está pronto. Você não fez nada. O dia inteiro, entendeu? Porque só aparece quando você não faz. E se um dia ele chega em casa, a cama está desarrumada e a camisa não está passada, o que você fez esse dia inteiro? Não é assim que acontece? O lar, a casa, anda no ritmo da mulher. E eu sempre brinco que o marido é a cabeça, a mulher é o pescoço. A cabeça só vira para o lado que o pescoço manda. Se tiver um torcicolo, ela fica dura. Então, se a casa anda no meu ritmo, eu tenho que ter o ritmo da graça de Deus. Eu tenho que ser uma mulher liberta por Deus. Tem problema? Tem. Mas eu tenho um Deus que é maior que o meu problema. E esse Deus é que está me dando forças. Tem dia que eu não quero levantar da cama, porque é filho na escola, é conta para pagar, é coisa para fazer, e eu não estou com vontade de fazer nada disso, mas eu tenho que fazer. Então, Senhor, enche-me da tua graça, para que eu seja uma mulher de bem comigo mesma, para que os meus filhos, marido, vizinhos, parentes, entendam que a tua graça me basta. É isso que Deus quer de nós mulheres. Minha mãe tinha mania de cantar, uma voz bonita, e ela cantava os hinos do inário, o nosso chamado cantor cristão, por nós. Só que de vez em quando ela cantava, depois esquecia das letras, ela arranjava uma palavra, encaixava e dava direitinho no final dava certo. Mas no dia que ela não cantava, eu e meu irmão mais novo que eu, sim, o negócio hoje está bravo, a mãe não está cantando. É impressionante como o seu canto, o seu riso, faz com que a casa toda se harmonize. Então, se a gente é rainha, né? Você não é a rainha da casa? A rainha não trabalha, não lava louça, não faz faxina. Rainha não, a rainha só manda. Mas não é essa rainha. É a rainha emocional. Que é ela que vai fazer com que essa casa caminhe debaixo da graça do Senhor Jesus. É fácil? Não. Mas é possível. Quando a gente, como mulher, se coloca diante de Deus e diz, Senhor, faz de mim uma bênção. Na igreja, a igreja caminha na proporção da dedicação das mulheres. Eu sempre costumo brincar com alguns pastores mais conhecidos, quando eu vou falar em algumas igrejas. Pastor, o senhor já imaginou se as mulheres da sua igreja fizessem greve? A mulher fez greve, ninguém vem na igreja, ninguém arranja flor, ninguém limpa nada, sobe todo mundo, só homem.
E aí, geralmente, eles dizem, pelo amor de Deus, não fala isso. Porque se as mulheres fizerem greve, vai ser difícil. A igreja também precisa das mulheres. E o problema, muitas vezes, minhas irmãs, eu vou ser bem franca com as irmãs, às vezes a gente vem para a igreja para fugir dos problemas de casa. É mais fácil eu ficar orando pelos irmãozinhos na igreja, numa reunião, do que eu aguentar um adolescente com um sol alto, uma música que eu não gosto. Mas é meu filho. É não fácil. E muitas vezes nós arranjamos coisas para fazer na igreja para fugir de casa. Mas Deus deu primeiro a família, depois a igreja. A família está lá no Velho Testamento, a primeira coisa que Deus fez foi a família. Homem, mulher e filhos. A igreja vem depois. Devemos servir a Deus na igreja, com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas habilidades. Vamos servir ao Senhor. Mas primeiro, a família. Não esquecer da família. Porque a igreja é formada de famílias. E se nós trabalhamos as nossas famílias de forma que sejam famílias saudáveis, porque família perfeita não existe. Graças a Deus não existe família perfeita. Nem na Bíblia você encontra família perfeita. E Deus sabe disso, porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos, nós somos limitados. Então, quando a gente tem essa família formada, saudável, então a gente vai enriquecer a igreja. E aí entra o papel da mulher novamente. Nós somos responsáveis. Não só na lar, não só na igreja, mas também na sociedade. Infelizmente, vivemos hoje num mundo descartável. Como é a nossa influência no mundo que nós vivemos? É descartável? Vivemos num mundo pós-modernista, em que você faz o que você quer e dane-se os outros. Ah, eu estou fazendo porque eu achei que devo fazer, tudo bem comigo. Ah, você não gostou, o problema é seu. E a gente tem que engolir isso. Quando o outro faz, eu não estou pensando no outro fazendo, estou pensando em nós. Nós somos responsáveis por aqueles que nos cercam. Primeiro a nossa família, a igreja, os amigos, os colegas de trabalho. Nós somos responsáveis diante de Deus por essas pessoas. E queremos ser mulheres segundo o coração de Deus, para que as pessoas vejam a beleza de Deus em nossa vida. Vi uma certa vez uma expressão de um poeta, um autor, dizendo o seguinte: ele disse, viva de tal forma o Evangelho, se precisar, você abre a boca. Tem gente que só fala, abre a Bíblia, vai ensinando, mas a vida não condiz. E é mais difícil a gente testemunhar de boca fechada do que abrir a Bíblia e querer dar lição de moral. Mas a gente é capaz de fazer as duas coisas, de ter uma vida compromissada com o Senhor, de vida que traga alegria para aqueles que estão ao nosso redor, e ao mesmo tempo podemos falar quando necessário, abrir a boca para falar, mas falar primeiro com a nossa boca. Nós somos filhas de Deus. Nós somos filhas de Deus, filhas adotadas através do sangue de Jesus Cristo. Primeiro, Ele nos fez. Segundo, Ele nos adotou. Deu o seu Filho por nós. Graças a Deus, nós temos a salvação em Cristo, que é otorgada para qualquer pessoa, quem quiser. Eu gosto de pensar que o morrer para nós é ter um passaporte com visto. A entrada no céu para nós está com visto. O visto é o sangue de Cristo. A hora que esse visto, que a hora que a gente fecha os olhos, esse passaporte é válido. Não precisa ficar perguntando, não precisa ir em embaixada nenhuma, porque já está assinado o visto para essa viagem, desde o momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus.
Deus te fez mulher. Coisa boa. Mas nós seremos cobradas para que sejamos mulheres segundo o coração de Deus. Mulheres que tenham orgulho e alegria. Quando alguém chega perto de você e diz assim: conheci sua filha. Menina, ela é uma doutora excelente. Gostei dela. O que você faz? Bom, né? É minha. Você? Essa é minha filha, ó. E eu que criei. Você fica feliz com a notícia que as pessoas dão a respeito dos seus filhos. E eu gosto de pensar Deus apresentando a gente para alguém. Essa é Sandra. Pode? Posso falar? Esta é Sandra, minha filha. Não é bom assim? Deus apresentar a gente para os outros com alegria, porque se ele é doutor, ele é pai. E ele quer nos apresentar como filhas amadas. Mas tem que fazer a minha parte. Eu tenho que deixar Deus agir em minha vida. Tem um gênio para mim? Deus pode controlar meu gênio. Sou muito descansada, quase parando. Deus pode me acelerar. Estou desanimada com tudo, Deus pode me animar. Nós temos um Deus que está acima de todos os deuses. E é esse Deus que eu acredito. É nesse Deus que eu ponho toda a minha fé. Porque é um Deus que não me pede para fazer loucuras, mas ele simplesmente quer que eu obedeça. Você que é mãe, que já criou seus filhos, que está criando, a melhor coisa é filho obediente. Filho que obedece a gente, tão gostoso. Você fala uma coisa e ele obedece. De vez em quando aparece um assim que começa a contestar. Eu sempre digo, aquele que contesta com você, aquele que te peita, é aquele que é igualzinho a você. É exatamente o que está fazendo que você não gosta em você. Aí, é um choque. Eu sou mãe, eu sei, eu sou mãe de 2. Eu sei como é que é. Um a gente trata, ela é legal, tá com o outro, você tem. De vez em quando ela faz cara, né? Fica igualzinho a mim. É interessante como é que a gente trabalha isso. Então, Deus está agindo nas nossas vidas para que nós sejamos mulheres inteiras, não mulher pela metade, não mulher acabunhada, não mulher encurvada, não mulher reclamando de tudo, mas Deus quer mulheres inteiras, um coração aberto, uma vontade de servir, uma vontade de ser cada dia ser melhor. Quando você acorda de manhã, o que você fala para Deus? Poxa, está na hora agora. Ah, Deus, que coisa boa. O que eu vou fazer hoje para que o teu nome seja glorificado? Às vezes é uma coisa simples. Às vezes é um copo d'água para alguém. Mas glorificou a Deus. Feche os seus olhos. Se coloque diante de Deus. Diga para Ele o que está no seu coração. Como é que você está se sentindo? E você que está enfrentando alguma dificuldade, está triste, está com problemas, quer que Deus trabalhe na sua vida, te ajudando a levantar a cabeça, eu vou desafiar você a vir aqui à frente. Não sei se eu devia fazer isso, mas eu vou fazer. Suplicando que Deus toque em você, como Ele tocou naquela mulher encurvada.
Quando Jesus tocou nela, ela tinha cifose, ela toda arcada, não podia nem levantar a cabeça para caminhar. Jesus tocou naquela mulher ficou ereta. E eu quero desafiar você, se você está enfrentando alguma dificuldade, você quer que Deus toque em você, se manifeste, suplicando que Deus esteja na tua vida, dando-lhe a alegria de ver as bênçãos que o Senhor tem para você.